Olá, nós vamos bater um papo hoje sobre um projeto belíssimo com pessoas acima de 50 anos em relação à música e violão. Você conhece alguém numa situação como essa? Já passou por uma experiência como esta? Pois é, sobre este assunto que nós vamos tratar hoje na nossa live no programa Vocação. Olha, nós temos conversado aqui nas nossas lives, e você que acompanha sabe muito bem disto, sobre como que o ser humano, com a sua vocação, com o seu jeito, com os seus dons e habilidades, ajudam outras pessoas até mesmo a sair de uma situação, por exemplo, de solidão, de isolamento, por mais que nós estejamos num tempo de isolamento social, mas pessoas que usam o seu dom, ou os seus dons, para ajudar outras pessoas em diversas áreas, né? Nós já conversamos aqui sobre tantas áreas. E nós acreditamos que isso de fato é um dom, é uma vocação muito especial. E hoje o nosso bate-papo também vai versar sobre isto, sobre como a arte ela pode ajudar algumas pessoas, de maneira muito especial, acima dos 50 anos, a redescobrirem a própria vida, a própria história, a própria existência. E é por isso que no bate-papo de hoje nós temos uma pessoa muitíssimo especial. E essa pessoa, esse rapaz que está aqui do meu lado, Gustavo, seja muito bem-vindo para o nosso bate-papo, viu? Muito grato pelo convite. Que bom, eu fico feliz. Quando fala de música, você respira música? A música é tudo para você? Como que funciona isso na sua vida? A música é algo bem importante na minha vida, com certeza. Ainda mais nesse ofício que eu escolhi, né, também de trabalhar com música e transmitir música para as pessoas. Poder auxiliar que as pessoas aprendam música, se desenvolvam na música e no violão. Pessoalmente falando, assim, desde que eu comecei a tocar um instrumento, a minha relação com música se aprofundou muito. Eu gosto de música desde criança, muito por conta da minha mãe, que é muito musical. Não toca nenhum instrumento, mas gosta de cantar e colocar boas músicas para ouvir, né, desde que a gente era pequeno. E eu sempre gostei, assim, né, tive uma sensibilidade com isso, e com professora de música na escola. Eu gostava disso, mas não sabia que eu ia tocar um instrumento. Sim. Mas daí quando eu comecei a tocar um instrumento, a relação com música se aprofundou bastante. E você tem algum estilo assim, que você prefira, ou todos os estilos? Ou em música não se usa essa questão de estilo? Porque eu estou dizendo aqui, mas não sei se em música usa essa questão de estilo, tem isso? Pode haver, sim, tem os estilos musicais, mas eu gosto de ser bem aberto com relação a isso também, né? Eu acho que todos os estilos têm músicas boas, e isso que é importante, né? A gente focar naquilo que é bom, assim, que acrescenta, que tem um valor estético bonito e também que tem uma mensagem boa, né? Eu acho que todos os estilos, desde um forró, a uma música clássica, a um MPB, a um samba, a música, moda de viola, são músicas que podem trazer mensagens boas pra gente, né? Agora, uma coisa interessante é que a sua formação inicial não era música, não é? Você tinha feito, você disse, Ciências sociais, Então, olha só, você que está acompanhando agora, o Gustavo, ele trabalha com música, como você viu, ele acabou de dizer que a música para ele é tudo, né? Tem todo um princípio, uma importância. Você, por exemplo, que nos acompanha agora, você também tem isso? Chegou um momento da sua vida em que você estava numa profissão ou numa formação e depois vai para uma outra profissão? A gente gostaria de saber de você, por isso eu gostaria muito que você colocasse aí nos comentários, fizesse as suas observações, seus comentários, as suas perguntas. Se tiver alguma pergunta, mandar para a gente aqui, pode mandar. E também curtir a nossa página, porque assim o YouTube vai levar isso para tantas outras pessoas que de fato gostam desse tema, entendem deste tema e vai poder participar conosco. Então, não se esqueça de fazer o seu comentário e também de dar a sua curtida aí. Agora, como é que uma pessoa faz ciências sociais e vai para a música? Sim, foi nas ciências sociais, assim, que eu descobri um lado da música que até então eu estava adormecido para isso, que é o lado de criar música, de compor, né? Porque até então eu gostava de tocar meu violão no meu quarto, tudo, até conheci algumas pessoas lá, alguns colegas de faculdade que compunham. Daí quando eu descobri esse lado da música, eu percebi que a música era um canal de expressão muito importante para mim. Era onde eu conseguia me sentir bem e até expressar mesmo pensamentos, sentimentos, que eu não conseguia fazer, por exemplo, escrevendo, que também é uma coisa que eu sempre gostei. Porque ciências sociais tem muito esse lado de leitura, escrita, né? Mas eu percebi que a música ela ainda era mais interessante e eu ficava mais à vontade. Daí, desde então, eu comecei a lidar com a música. Até que no momento que eu comecei a trabalhar mais, que não era com música, eu percebi que se eu fosse para a música eu me sentia mais feliz.
Mais realizado. Assim. Mais realizado. Daí, aos poucos, eu fui direcionando minha vida profissional com a música, sempre conciliando com outros trabalhos, outras atividades, até que em 2017 eu consegui viver exclusivamente de música. Assim. Uhum. Agora, é interessante quando você fala isso, porque às vezes a gente pensa sempre numa profissão muito assim, para se realizar você tem que ter uma profissão um pouco mais burocrática, aquela coisa meio de escritório, e a música parece que ela te leva para um outro lado, até mesmo de cultivar um pouco mais a sensibilidade, a sua e de outras pessoas. Você disse que você compõe, você tem músicas suas? Sim, eu tenho. Eu gosto bastante disso. Eu não trabalho ainda com isso profissionalmente. Já gravei um CD, inclusive. Mas assim, foi um momento que eu precisei gravar e eu pretendo colocar essas músicas, disponibilizar. Aos poucos eu vou divulgando esse material também. Mas no momento meu trabalho com música é dentro dessa ensino de música e violão para pessoas acima de 50 anos. E eu também faço uma pesquisa, né, dentro da universidade, da Unicamp, uma pesquisa de mestrado sobre esse assunto também de educação musical. Ah, tá. Porque eu vi aqui no briefing que a gente tinha do seu aqui, você é universidade, por causa da idade. Que projeto que é esse que existe, que você participa? Muito legal. É o programa Universidade, com idade maiúsculo. Tá. Exatamente como o senhor falou. Que é um programa, né, aberto da Unicamp, é um programa de extensão da Unicamp voltado para pessoas acima de 50 anos. Então esse programa atende às pessoas acima de 50 anos da região de Campinas, da comunidade da Unicamp, e é aberto também para todo mundo poder se inscrever. Esse programa oferece diversas palestras e oficinas em várias áreas. Tem o eixo, não só música. Não só música. Tem um eixo do programa que é um eixo de arte e cultura. Dentro desse eixo tem oficinas de dança, de música, de artes plásticas, de teatro, entre outras. Tem um eixo, por exemplo, de geração de renda, então que auxilia pessoas acima de 50 anos a exercer alguma atividade de, um exemplo, assim, de artesanato que pode compor, né, a renda familiar. Tem diversos eixos do programa. E eu atuo dentro desse eixo do arte e cultura, oferecendo uma oficina de violão. Então eu já dei 3 oficinas nesse programa e foi graças a, preciso ser grato aqui, a professora Kátia Stancato, que foi quem me levou para esse programa, né? Quem me viu tocando numa casa de repouso e me convidou para ir nesse programa oferecer essa oficina. E é uma oficina aberta, né, voluntária, porque é ligado à Unicamp. E tem muita participação? Tem bastante participação, são milhares de pessoas inscritas por semestre, são centenas de oficinas oferecidas. Começou, se não me engano, em 2014 esse programa. Então já tem aí bons anos e vem crescendo, né? Tem uma equipe muito legal de funcionárias ali que estão há décadas na Unicamp, que coordenam com muito amor esse programa, né? É o caso da Isabel, da Cimélia, pessoas mais próximas que eu conheço, né? Tem o Tiago, tem a própria professora Kátia Stancato, que foi coordenadora executiva quando eu fui para lá. Então é isso. Agora, por que 50 mais? Por que essa idade? Existe algum preferência? Porque assim, a questão do aprendizado ele acaba sendo possível também. Por que essa idade acima dele? Pois é, eu hoje em dia trabalho com esse pessoal 50 mais e eu trouxe isso exatamente do programa Universidade. Né? Eu acredito que o programa Universidade ele começou a atender as pessoas acima de 50 anos por essa demanda social mesmo. Porque muitas pessoas acima de 50 anos do funcionalismo público também já estão aposentadas, né? Então, é para atender essas pessoas, para oferecer um serviço para essas pessoas que são, dentro de uma bibliografia acadêmica, existe um termo que chama adultos maduros, que são pessoas que estão entre a fase do adulto jovem e entre a terceira idade. Na verdade, eu sou então um adulto maduro. O senhor é um adulto maduro. Eu sou um adulto maduro. Você que acompanha está vendo que agora eu descobri mais uma classificação para a minha idade. Porque quando fala 50... Quando eu vi o projeto 50 mais, assim, eu acho que estou ficando um pouco mais idoso, assim, né? Porque 50 mais, de fato, eu acho que a gente tem uma certa dificuldade de aprender algumas coisas. Olha, por isso que eu acabo perguntando você conhece algum projeto nesse sentido também? Você está gostando do papo? Você acha que é por aí? Você quer dar a sua curtida, fazer um comentário? Aproveita que daqui a pouco a gente vai, no que puder, respondendo as suas observações e os seus comentários também. Então, essa fase de 50 anos é maduro, como é que você disse? Uma dos conceitos pode ter adultos maduros. Que antecede a fase da terceira idade, que pelo Estatuto do Idoso, né, as pessoas acima de 60 anos. Estou chegando lá, eu chego lá bem. Pois é, estamos chegando muito bem. E daí o programa Universidade, ele prova isso, porque a maioria das pessoas inscritas no programa Universidade são idosos, são pessoas acima de 60 anos, mas tem muitas pessoas também acima de 50. Então é para isso, é para atender essa faixa etária de pessoas já aposentadas,
para poder trazer saúde. O objetivo da universidade são atividades voltadas para a promoção da qualidade de vida. Uhum. Então não são oficinas necessariamente técnicas demais. São oficinas para promover uma convivência, um aprendizado mais amplo e qualidade de vida. Quando você vai, por exemplo, nas casas de repouso, né? Você encontra ali uma faixa etária, quer dizer, aí acho que é acima de 60, talvez, não sei, por aí. Quando você vai nessas casas que você disse que está em algumas ainda hoje, né? Sim. Como que é essa recepção destes idosos quando se trata de música? Como é que você vê isso ali, né, quando você chega para fazer o seu trabalho com eles? Nas casas de repouso é um pouco diferente. Eu costumo dizer que eu tenho esse trabalho com 50 a mais e também tenho meus trabalhos com uns 80 a mais de casas de repouso. Na casa de repouso a gente encontra de pessoas em todos os tipos de condição. E muitas pessoas estão ali numa condição mais quieta, né? Já com alguns problemas assim, até de cognição, problemas físicos assim. Mas quando eu vou fazer música nas casas de repouso, eu procuro levar uma caixa de som, que eu amplifico o violão, coloco o microfone numa altura também que até quem tem problema de surdez ou audição, né, possa escutar. Não fica muito alto, fica agradável, mas atinge, né? Então, a música para essas pessoas tem um outro efeito, assim, um efeito de apreciação musical. Né? Então, eu levo música nas casas de repouso para eles apreciarem música. Nas oficinas da universidade é para aprendizado também, é mais voltado para aprendizado. Então, eu vejo que nas casas de repouso, eu percebi que a música é uma ferramenta primordial para a qualidade de vida. Porque as casas de repouso são muito gratas ao meu trabalho, eu também sou muito grato a eles, porque eles dizem que as pessoas ficam mais felizes depois que passam por uma sessão de música. As pessoas dormem melhor, ficam mais alegres. Tem muitas casas de repouso que eles cobram a presença da música lá, ficam esperando pelo dia que vai ter música, e é 1 hora de música. E faz uma diferença na vida das pessoas, a música. Assim, inclusive, antes de a gente começar a gravação aqui, conversando com o Gustavo, eu até dava um exemplo para ele, né, que o padre Henrique, que era da minha província, da minha congregação, ele ficou numa casa de repouso durante um tempo, né, um bom tempo. E quando tinha aula de música, era o dia em que ele mais, de fato, ele tinha vontade de se alimentar. Ele conseguia fazer algumas atividades básicas ali que antes ele até não gostava de fazer, na verdade, não gostava de fazer, porque fica um pouco meio ranzinhos às vezes. Então a música, no dia que tinha música, eu acho que eram 2 vezes por semana, salvava a vida do Padre Henrique, sabe? Então assim, você chegava lá para visitar, sabia que ele estava melhor, naquele dia ele tinha tido a música, não é? E às vezes a gente chegava lá, no momento que o rapaz estava lá tocando e fazendo o trabalho com eles, e a gente percebia a atenção que eles tinham. Parece que a música, não sei, posso estar falando besteira aqui, mas transportava essas pessoas para um outro momento. As músicas que você canta com eles, por exemplo, que você ajuda, são músicas mais do tempo em que eles viveram, assim. Sim, sim. Eu trago esse trabalho assim de resgate cultural assim da música mesmo. Eu gosto de falar, de trazer músicas de raiz, de diversos gêneros musicais, né, desde moda de viola, samba, bolero, mas as músicas de raiz, assim, que estão muito dentro assim da memória de muitas pessoas dessa faixa etária. Tem alguma coisa que você tenha vivido assim que tenha te marcado quando nessas casas que você passa com esses idosos de maneira especial, que você tenha percebido que, puxa, isso aqui eu vou levar para a minha vida, ou isso aqui é importante? Tem algum fato assim? Muitas vezes, porque assim, eu ainda faço bastante esse trabalho, mas teve época que eu fazia muitas vezes por dia. Eram 3 casas por dia. Daí tem momentos assim que está um pouco cansado, fisicamente até, né? Porque tem que montar os equipamentos, colocar para cantar e tocar 1 hora, e cantar e tudo mais. Daí chega aquele... Não é fácil, hein? Chega um momento que cansa. Mas quando liga lá e vê aqueles idosos que estão naquela casa, né? Às vezes as casas são excelentes, cuidam muito bem deles, a maioria, todas praticamente, que eu sempre fui, mas ainda tem algum sentimento de melancolia às vezes. Daí quando eu vejo tocando, de repente eu vejo um sorriso deles, eu vejo alguns deles dançando, pessoas, sabe, que a fisioterapeuta me agradece, porque vê lá o idoso que às vezes demora para fazer um movimento, que ela fica puxando, de repente dançando com uma música que eu toco. Daí essas coisas sempre me alimentando para continuar com esse trabalho e ver que
faz bem mesmo, né? Uma atitude que para mim é algo que eu posso fazer mesmo, né? Dá para fazer isso, faz bem para as pessoas. Então, já tive situações, por exemplo, que eu vi de pessoas que eu sabia que tinham um Alzheimer já mais avançado, daí eu tocando algumas músicas bem singelas como Se Essa Rua Fosse Minha, eu mandava ladrilhar, e aquela pessoa cantando comigo a letra. E já tinha um estado mais ou menos avançado. Já estava no estado avançado que, por exemplo, era difícil de reconhecer a própria filha que ia visitar a pessoa todos os dias. Ou 5 vezes por semana, se não fosse todos os dias. E daí você vê como a música ela traz realmente, como o senhor falou, né? Ela trabalha com a memória da pessoa, trabalha com o sentimento. Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque eu citei o Padre Henrique porque é o caso mais próximo que eu tenho, né? Porque a gente ia lá visitá-lo 2 vezes por semana, é muito raro quando ia uma só, 2 vezes por semana para conversar com ele, às vezes ele estava meio irritado. E chegou um dia que a psiquiatra chegou perto de mim e falou assim, padre, olha, a gente entrega para ele, semana passada nós entregamos para ele a foto dele, uma foto mais ou menos desse tamanho. Entregamos a foto para ele e ele não sabia quem era aquela pessoa. Quer dizer, ele não se reconheceu, ele não viu, olhou para ele mesmo e disse, quem é esse homem? Ele disse, não sei quem é ele, é meu parente? Quem que é? E aí ela teve que explicar para ele quem era aquela pessoa da foto, sabe? Usou uma outra linguagem, sem sombra de dúvida. Mas quando se tratava da música, ele não perdia isso, ele não perdia a memória, quer dizer, a música que tocava. E teve um dia que ele mesmo foi lá e tocou órgão, porque ele tocava piano, mas aí ele tinha um órgão lá nesse lugar e eles levaram e ele tocou, não assim como tocava antes, né, mas ele tocou. Então assim, a música ela tem essa capacidade, eu acho, não sei se estou correto, de resgatar a memória da pessoa, né, de fazer com que ela se transporte para um outro momento da sua vida. Não sei se você pensa assim. Sim, é verdade. Tem alguns estudos nesse sentido já também, né, de mostrar a importância da música para a cognição humana, né? Eu costumo dizer também assim para os meus alunos também que a música ela é uma capacidade humana, né? Porque você não encontra outros animais que fazem música. Então a música é uma capacidade que a gente tem e em potencial, de uma maneira natural, como se fosse um dom que todos nós né, podemos desenvolver. E a gente pode desenvolver essa capacidade. Né? Então, existe isso dentro de cada um e eu vejo, para mim, assim, eu vejo que desenvolver a música é desenvolver uma parte importante do ser humano. Né? Porque a gente desenvolvendo a música, a gente está desenvolvendo uma capacidade que a gente tem, naturalmente. Então, a gente descobre a nossa humanidade também através da música. E pode fazer de uma maneira leve, não é para se tornar um profissional da música. É como eu falo para os alunos 50 a mais, você que tem mais de 50 anos e acha que já passou da fase de aprender, não tem dom para música. Isso são grandes mitos, assim. Você pode desenvolver isso no sentido de qualidade de vida, não profissionalizante necessariamente. Claro. Mas tem mesmo a facilidade do aprendizado, assim, quando se trata... Eu tenho um sério problema com coordenação motora. Eu não sei se eu conseguiria aprender violão, por exemplo. Já tentei. Eu vejo e acho muito bonito, né? Mas tem a facilidade consegue mesmo? Vamos supor alguém que tenha 50 anos ou mais, como eu, por exemplo, que queira fazer isso. Essa pessoa que nos acompanha agora, se ela quiser desenvolver esse dom, é possível? Olha, eu digo que é 100% possível. 100%? 100%. Eu digo assim, ó, se a pessoa tem a vontade de aprender, primeiro ingrediente para poder é ter vontade. E a persistência também. Então, tem isso. Então, eu digo assim que são 3 ingredientes fundamentais. A vontade, daí o segundo é ter um método, saber o que praticar, né? Ah, quero aprender a tocar violão, mas o que eu faço? Qual que é o primeiro exercício? Então, tem que ter um primeiro exercício, pequenininho, para você repetir. E o terceiro ingrediente é a prática. Então, se você juntar a vontade com um método, com uma prática, eu vejo que é possível ter resultados. E dentro dessa vontade pode ter motivação, trabalhando a motivação da pessoa. E então é totalmente capaz, homem, mulher, acima de 50 anos, querendo começar a tocar violão. Muitas pessoas têm um sonho antigo de tocar e foi deixando para trás por um motivo ou por outro. E de repente com mais de 50 anos tem até mais tempo. Então tem uma oportunidade boa pela frente. Olha, você está ouvindo aí do Gustavo, de fato pode. Então se você quiser, né, quem sabe é uma possibilidade. Vamos deixar aí os contatos dele, e você já vai ver os trabalhos que ele tem. Quem sabe, de fato, não é a sua oportunidade, ou a sua
sei lá, talvez no momento em que você queira aprender isto, ou violão, né, ou qualquer outro instrumento, mas sabendo que você tem essa possibilidade, essa capacidade. Então aproveita, faz os seus comentários, aproveita e dá a sua curtida aí, que a gente vai ficar muito feliz com isso também, sem sombra de dúvida. Agora, quando as pessoas procuram lá na universidade, né? Sim. Quando elas procuram isto, a intenção delas é de fato de levar isso a outras pessoas também ou não? Ou é algo muito mais prazeroso, pessoal? Como que funciona isso lá? Então, eu vejo que num primeiro momento é para a maioria das pessoas, né, fazendo até perguntas para elas, questionários, pesquisando. Ah, ok. A maioria quer resgatar esse sonho antigo e realizar. Muitas pessoas têm violão em casa, parado, encostado, empoeirando, e não sabe o que faz com aquele violão. Está lá 20 anos parado. Então, a maioria das pessoas, quando eu pergunto, falam, não, eu quero resgatar esse sonho, eu quero realizar um sonho antigo. Uhum. Né? E daí vem nesse sentido de saber, porque eu também estimulo isso nos alunos, incentivo que a música é uma ferramenta para a qualidade de vida. Então não é tanto focar no resultado final, é curtir o processo de aprender. Quando você fala qualidade de vida, você se refere ao fato de, naquele momento, ser quase que uma terapia para a pessoa? Pode ser. Imagina, aquele momento, aqueles 10 minutinhos reservados para uma prática de violão, pode ser você fazer isso em vez, por exemplo, de ficar vulnerável a tantas notícias que podem chegar através de meios de comunicação, ou pensamentos de preocupação com isso, com aquilo. Você vai disciplinando Sair da solidão também. Sair da solidão, criar essa companhia, né, com o violão, com a música. E também criando momentos inesquecíveis. Assim. Eu tenho um depoimento de uma aluna que eu estava ensinando a música Parabéns a Você. Sim. O solo da música. Daí a pessoa estava praticando. Daí a neta dela chegou até ela e reconheceu. Ela falou, vovó, você estava tocando a música Parabéns a Você, que não sei o que. E ela ficou muito emocionada com aquilo e compartilhou esse momento. Então é um momento inesquecível, né? A netinha viu a avó dela aprendendo junto com a avó a música Parabéns a Você. O que poderia ser uma coisa muito simples, para ela teve um outro significado, né? Quer dizer, abrangeu a vida toda da pessoa. Você não quer dizer que ela vai ser uma profissional da música, sem dúvida, mas ela está criando momentos saudáveis com a própria neta, né? E eu acho legal uma neta poder ver a avó tocando um violão, sabe? É uma coisa assim que pode fazer parte do dia a dia de uma maneira leve. E eu gosto de trazer a ideia de praticar música e violão de forma simples e prazerosa. Não é nada muito complexo, não é preciso saber de teoria antes de começar a praticar. É começar a praticar como um exercício físico, pouquinho por dia. As pessoas que vão lá, quer dizer, talvez no início não tenham essa consciência, mas depois, quando chegam nessa oficina, digamos, ela começa a ter essa possibilidade de entender isso. Olha, ninguém que vai te profissionalizar para que você viva disso agora, especificamente, mas ela vai ter um outro aspecto na vida dela de que ela pode ou desenvolver a questão da solidão, desenvolver até mesmo outros dons, porque não é a música levar a pessoa para uma outra realidade, eu acho que por que não fazer isso? Uma dúvida assim, uma curiosidade. Nas casas de repouso, quando você chegou algum momento em que alguém quis aprender? Porque eu acho que é meio complicado, mas assim, teve alguém que quis aprender na casa de repouso ou não? O instrumento, o violão? Sim, não. As pessoas mais lúcidas, né, que às vezes conversavam comigo em casa de repouso, ainda conversam, apreciam, pedem música, pedem Dá um nome para você. Nossa, pedem muita música eu conheci por causa de pedidos. E não cansa de tocar a mesma música, às vezes não fica meio puxado? Pois assim? Sabia? E eu toco várias vezes as mesmas músicas, muitas vezes porque eu sei que aquelas músicas fazem, aquela pessoa gosta. Então, dependendo da casa, eu já olho para a pessoa, eu lembro da música que ela gosta, que ela se manifesta mais, eu toco. Então, para quem toca um pouco de violão, sabe que dá para você tocar a mesma música em várias posições diferentes, né? Você pode mudar o tom, você pode mudar um pouco o ritmo. Então, para mim, acaba sendo um estudo também, né? Um pouco. Então, eu não enjoo de tocar a mesma música é boa e eu posso também praticar. Mas eu aprendo muito. Então, nesse sentido que o senhor perguntou, tem muita gente que pede música e muita gente que aprende a cantar, né? Então, mas para tocar violão mesmo, eu não tive assim uma situação de casa de repouso. Acho difícil, né? Porque até a situação que estão. Agora, a música, quando eles escolhem, eles falam, por exemplo, talvez, não sei, é um pensamento meu, tem uma questão assim da história deles naquela música. Por exemplo, olha, eu quero essa música porque, sei lá, eu conheci meu marido que faleceu ou minha esposa que faleceu com essa música. Tem isso? Tem alguma história carregada ali que você já soube, eles disseram ou não? Tem isso, tem muito disso. Tem música que foi tocada em casamento, né?
Tem uma música que foi tocada no batizado da neta. Estou lembrando de algumas situações, claro. né? Estou lembrando da pessoa falando. Uhum. Mas tem várias situações dessa. Por exemplo, uma música que é marcante, que eu acho que faz bem também você tocar o hino nacional. Porque antigamente era tocado nas escolas, né? É verdade. Então, são músicas que a pessoa lembra daquela época da vida, Uhum. ou músicas de infância, de criança. Então, entendi. Então, tudo isso, claro, tem uma carga emotiva, né, para a pessoa, né? Tem uma história dentro disso. Então, por isso que o nosso bate-papo aqui é justamente para isso, né? Para levar até você justamente essas possibilidades que a gente tem de reaprender as coisas ou aprender, por exemplo, um instrumento, como nesse projeto, nessa oficina, melhor dizendo, que o Gustavo direciona e faz. Você também, é importante que você pense nisso, né? Quando a gente trabalha essa questão da vocação aqui, é justamente para trazer até você pessoas que têm um trabalho interessante, despertam nas outras pessoas um interesse, no nosso caso aqui pela música, mas podem ser outros casos, outras situações. Isso é o seu caso? Se for, eu gostaria que você curtisse com a gente aí, colocasse também os seus comentários, a gente ficar muito feliz em falar sobre isso. Quando você pensou na música, seria mais uma... A gente fala de dúvida porque tem que ser por aí mesmo, né? Quando você pensou na música, você achava que a música de fato poderia te ajudar a rever muitas coisas até pessoais, no sentido assim, da minha realização, daquilo que eu quero para a minha vida, é isso que eu vou fazer a vida toda? A música significa isso para você? É uma pergunta assim, né, que tem a ver com a própria vida, né? É algo que eu estou escolhendo, eu estou muito feliz com isso, né? Descobrindo caminhos saudáveis e que também dão possibilidade de ter um bom trabalho, né? Uhum. Atender as pessoas de uma maneira com qualidade, com a música. Eu vejo que isso aí a pessoa precisa estar querendo, né? E perceber o amor que tem por aquele ofício. Eu acredito que hoje em dia existem muito mais oportunidades para a gente poder fazer o que a gente gosta de verdade e poder se realizar com aquilo, né? No meu caso, eu estou escolhendo a música e eu estou bem feliz. Eu acho que ela pode trazer isso que você falou. Você acha que se você vai escolher isso, pelo que você percebe hoje do seu trabalho, vai ser isso para a vida toda? Está sendo e eu tenho projetos, né? Então, falando de uma maneira bem concreta, eu tenho projetos para esse ano com relação à música. Eu tenho, então, assim, cumprindo um projeto de cada vez, eu vou seguindo em frente. A pandemia atrapalhou muito por causa da casa dos idosos, por exemplo, porque nos idosos, na casa de repouso, não tinha como você ir. Você podia entrar na casa dos idosos na época da pandemia? Na época, nós estamos na pandemia, né? Mas quando estava um pouco mais complicado, isso atrapalhou o projeto que você tem de estar com eles? Pois é, essa é uma excelente pergunta, porque, na verdade, a pandemia, assim, ela favoreceu muitos lados para um trabalho de música e violão para atender mais pessoas pela internet. Em caso de repouso, sim, né? Teve um momento ali que teve que dar um corte. Teve que parar. Teve que dar um corte e beleza. Nesse momento teve que dar um corte, teve que parar, eu intensifiquei muito o trabalho online e eu comecei a focar no tema de pesquisa que eu tenho no mestrado, que é de música e violão para maiores de 50 anos. Foi quando eu abri meu canal do YouTube, foi quando eu abri a página do Facebook, do Instagram, né, Gustavo Ramos Ferraz, e eu comecei a dar aulas abertas de música e violão para maiores de 50 anos, que me proporcionou, assim, contato com pessoas do Brasil inteiro, que até hoje me acompanham, e eu até hoje coloco conteúdos lá, vídeos, tudo mais, tudo gratuito, aberto para as pessoas poderem aproveitar, serve como uma base para a minha pesquisa de mestrado que eu faço, e eu também pude criar um curso online para atender aquelas pessoas mais comprometidas que querem dar um passo maior e entrar nesse curso. Né? E poder ter um suporte mais individualizado também, ter um grupo de alunos, tudo mais. Então, nesse sentido, a pandemia, ela favoreceu bastante. Porque aí você pôde especializar também um pouco nessa área da internet. Você já trabalhava com isso, não? Não tinha nem rede social. Mas achou que isso seria um viés interessante? Eu sabia eu sei... O alcance é muito grande. Eu sei que hoje em dia, estamos no século XXI, no começo, né? Estamos até na TV século XXI. Inclusive, nós temos em torno de 1 milhão e acho quase 1.200.000 inscritos. Olha que beleza, né? Podendo trazer a mensagem aqui da televisão para mais pessoas de uma maneira online, digital. E eu sei, assim, que a tendência desse século é a gente poder aproveitar isso da melhor maneira. Da melhor maneira mesmo. Então eu já sabia que em algum momento eu teria que entrar
Mas antes não tinha nada com isso? Não tinha nada. Eu era até um pouco aversão, assim, de uma aversão a isso, eu não lidava, mas daí eu vi que eu estava precisando entrar nisso e entrar de uma forma organizada, uma forma profissional, sim. Né? Não como entretenimento, mas de uma forma profissional, levar minha mensagem. E eu comecei a fazer isso em abril de 2020 e vem crescendo, né? Hoje eu também já tô Então é bem recente. É bem recente, já estamos aí com alguns milhares no YouTube também, no Facebook, né? O Instagram também crescendo e com o foco de música e violão para maiores de 50 anos. Você conhece algum outro projeto nessa linha que você tem? Ainda não. Porque quando eu recebi até, olha, nós vamos trazer uma pessoa aqui, um rapaz, tal, eu não conhecia assim nenhum projeto nesse sentido em relação à música, né? A gente conhece tantos outros, como você vê, Clube de Terceira Idade e tal, mas acima de 50 eu não conhecia o primeiro. Você também não conhece nenhum outro? Não. Melhor que seja assim, né? Que o seu seja único. Inclusive a gente vai deixar depois os contatos ali, não é, com as pessoas, e vão poder acessar os seus canais aí, entrar em contato com você. E a gente, claro, né, a gente sempre pensa que aquilo que a gente oferece, que ajuda outras pessoas a verem melhor a sua vida, com qualidade de vida, que você disse isso no início, eu achei muito interessante isso, né? Você prezar pela qualidade de vida do outro, eu acho isso fundamental, porque você acaba fazendo com que a pessoa pense que a sua vida não terminou ali, né? Eu fiz 50 anos, vou me aposentar, eu vou terminar a minha vida de qualquer maneira. Não, você pode ter uma qualidade de vida, você pode ser uma outra pessoa, a partir até da escolha, né, que ela faz para a vida dela em relação a tantas outras questões. Então, por isso que nós aqui da TV, ficamos muito gratos assim com a sua participação aqui. A gente, como eu disse, vai colocar os seus dados ali na nossa tela e depois as pessoas poderão entrar em contato com você. Tem alguma coisa assim, eu diria, especial que você gostaria de dizer para o pessoal que acompanha a gente, do seu trabalho, além, claro, porque os contatos a gente vai ter, tá lá, um deles já está ali. Sim. Além disso, você gostaria de dizer alguma coisa ao pessoal que nos acompanhou até agora? Uma palavra de incentivo para você que gosta de música e que por algum motivo, né, não se sente capaz de tocar um instrumento, ou acha que não tem dom, se acha desafinado, né, acha que tem mão pequena, uma mão muito grande, ou qualquer outro motivo que te fez adiar um sonho que você tem de criança, de adolescente, para aprender a tocar violão, cantar, né? Eu digo para você que é totalmente possível fazer isso, né? A música é acessível, desde que você tenha assim uma abordagem prática para poder lidar com o instrumento no dia a dia, poucos minutos por dia, você consegue fazer isso e eu acho que isso faz bem também para a saúde. Né? A música ela pode fazer bem para a saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde física. Então o meu convite é esse. E o meu convite também, além de aprender a tocar um instrumento, é ter mais música no dia a dia. Porque o simples fato de você poder escutar mais música no seu dia a dia, lembrar daquelas músicas que você gosta, por exemplo, já faz um bem muito grande. Né? Pode trazer um humor melhor, né? Uma alegria melhor. Então, colocar música no dia a dia, ouvir a música assim, eu acho que também é uma atitude simples, mas que pode fazer uma diferença boa ao longo de uma semana, de alguns dias. Então, meu convite é esse, de você usar da música para o seu próprio bem. Você sabe que agora eu me empolguei, quem sabe, né? Eu comecei a tentar tocar o violão ou qualquer outro instrumento. Agora, uma curiosidade, você falou de mão pequena, as pessoas falam isso? Que às vezes tem mão pequena, por isso que não aprende? Porque tem algumas coisas assim que são mais mitos, não? Nesse sentido? São um pouco, porque você tem situações de pessoas com mão pequena que são profissionais, né? Ou pessoas que têm mão muito grande e tocam instrumentos super pequenos. Né? Tem alguns casos aí, alguns nomes, você vê a pessoa tocando cavaquinho, com mão. Então, assim, é muito mais uma questão de técnica, né? De coordenação, de saber posicionar os dedos, exercitar e se acostumar com as casas do violão, por exemplo. Isso é muito mais importante do que o tamanho de dedo, porque a maioria das mãos das pessoas alcança o básico para você fazer as principais posições. Então, estudando um pouquinho de técnica ali, repetindo ao longo de um tempo, você pega. É porque você falou, eu fiquei meio preocupado. Será que se eu tentasse aprender alguma coisa, não sei, será que eu conseguiria, né? Porque quando a gente vê assim... se bem que eu já tentei uma vez no meu noviciado, que a gente chama de noviciado, quando você fica entre filosofia e teologia, são duas faculdades que você faz, tem um ano ali, e aí naquele ano você tem possibilidade de fazer algumas habilidades. Eu tentei, né? Tentei o violão. Mas tem uma música que eu não posso nem ouvi-la mais, é uma música chamada Caminhando e Cantando, um negócio assim...
Você sabe que essa música eu não posso ouvir, porque assim, eu fiquei acho que quase que um ano nessa música e não saía dela. Então assim, olha, é melhor desistir, melhor ser padre mesmo, fazer outra coisa, porque não vai funcionar. Mas assim, eu gostei dessa ideia aí de que tem esses mitos aí que as pessoas podem superar isso. Ô, Gustavo, então, olha, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. A gente sabe que quanto mais pessoas como você e tantas outras que fazem outros trabalhos, já recebemos aqui, por exemplo, uma dentista que faz um trabalho, de vez em quando eles, uma vez por ano, vão nas comunidades ribeirinhas lá do norte e nordeste do país, para aquelas comunidades completamente carentes, né? Recebemos um rapaz aqui também que trabalha com, ele foi ex-drogado, né, e trabalha hoje com pessoas assim nas escolas, e enfim, várias pessoas que dão o seu tempo, né? Tem projetos especiais para ajudarem outras pessoas a viver coisas especiais na vida delas. Eu tenho certeza que a sua música também faz a diferença, né, por experiência de conhecer um trabalho assim de uma outra pessoa, faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Então, muito obrigado mesmo por também ter tirado o seu tempo para vir aqui conversar com a gente e dar uma palavra muito interessante para quem está em casa. Muito obrigado mesmo, viu? E quando tiver outra oportunidade, você volta. Sim, senhor. E aí a gente faz um violão aqui. Quem sabe até lá aprendi alguma coisa também, né? Vamos pensar. Mas tá bom, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Olha, é isso aí. Mais uma vez a gente teve um convidado aqui muito especial, dessa vez música, isso que de fato alega nós, a nossa vida e tudo aquilo que a gente entende que faz um caminho diferente e nos faz perceber a vida de uma maneira diferente. Nosso próximo encontro, próxima quarta, se Deus quiser. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe. Até mais. Você sabe...